Mas são essas coisas, dão-nos essas tecnologias de que, olha, vais trabalhando, enquanto eu estou habituado a tirar as cópias e agora deu-me esta ratoeira. Mas pronto, e a versão que está aqui é a segunda, não é a última, mas depois trato. Mas como já tenho mais ou menos isto na cabeça, eu vou só guiar-me aqui para poder dizer. Mas, em primeiro lugar, queria, antes de enaltecer os organizadores, que é o caso da professora Ana Mafalda, o professor Lucílio Manjado, por essa organização, que, de certo modo, provavelmente é a terceira, porque a primeira foi, Mia citou, foi em 89, em que veio uma grande delegação aqui, jovens, todos nós estivemos aqui. A outra foi em Filipócios, que o poeta, nosso médico poeta, organizou um debate no Brasil em 2016, agora é esta. E isso, de certo modo, mostra um bocadinho que nós, como escritores, muitas das vezes gostamos de ir ao alto mar em canoas, mas uma canoa no alto mar não dá nada. E nunca aprendemos que devemos navegar num transatlântico, num navio de grandes dimensões, porque não há grandes riscos de haver naufrágio, mas nós não aprendemos. Preferimos andar a solo nas nossas canoas em alto mar e, por vezes, não vamos longe. Mas, então, muito obrigado por isso. Ontem também soubemos do caso da nossa colega da Ana Mafalda, e como estamos aqui, escritores de Moçambique, eu gostaria que batêssemos palmas ao prémio que ela teve, é uma grande senhora da poesia. Ana Paula, eu disse Ana Paula, não, ela bem merece, uma poeta que bem conhecemos, e ela merece. Eu acho que é um dos prémios mais consensuais, pelo que tenho lido nas redes sociais dele. Em terceiro lugar, também, nesta onda, e por uma questão também de honestidade intelectual, eu fui convidado aqui para falar-me destes 50 anos, e ocorreu-me logo um provérbio, cena, que diz Mbadzi, Wamanambwa, Anaconda, Mbanate. O que quer dizer que, no parto da cadela, o que é bonito são os cachorrinhos. Ou seja, ninguém se preocupa com a cadela. Eu queria... Mas toda a gente vai para os cachorrinhos. De certo modo, estão aqui os cachorrinhos, somos nós escritores. E esquecemos de enaltecer também uma grande figura que trabalhou durante muitos anos, que sistematizou a literatura moçambicana, fez com que houvesse uma licenciatura em literatura moçambicana. Muitos desses quadros estão aqui presentes, eles responsáveis como grandes académicos, responsáveis inclusive em transformar as nossas sensações, aquilo que nós trazemos em papel como conceitos. E essa pessoa está aqui ao meu lado, é a professora Fátima Mendonça. Eu gostaria que houvesse... Portanto, os seus cachorrinhos já sistematizados já andam por aqui. E isso apraz-nos a todos. Agora, no que toca ao tema literatura e história, eu, de certo modo, o tempo trapaceou-me um bocadinho, porque fui professor de história e com a história, digamos, fui aprendendo e a ler, e a história abriu as portas também para que eu pudesse fantasiar, ou seja, enquanto que a história, através de uma sistematização rigorosa, vai confrontando as fontes, nós, os escritores, o que fazemos é fantasiar a história. E eu saí de um campo, passei para outro campo, e muitas vezes perguntam, mas que casamento é possível? Essa grande questão, não é, entre literatura e história, mas eu penso que muitas das vezes isso se assemelha à bitola, não é? Onde os comboios, os carris, onde o comboio
da vida vai circulando, porque, por um lado, estão os historiadores com o seu rigor enciclopédico, mas, por outro, estamos nós a fantasiarmos. Eu não sei se as guerras napoleónicas seriam hoje tão faladas se não houvesse um Tolstói a descrevê-las. Não sei. Eu próprio, que trabalhei numa escola no Niassa, que a professora falou, que se chamava Gungunhana, porque carga d'água no Niassa com Gungunhana nunca lá chegou. Foram dar, quer dizer, o tema perseguiu, depois escrevi, e hoje os alunos, aquilo que eu ensinei, como diáspora anguna, como aquela grande transformação do mapa da África Austral, que é o chamado Mpekane, que deu origem à diáspora, que era a diáspora anguna, que resultou na formação do Império de Gaza. As aulas que eu dei, as pessoas pouco se preocupam, mas perguntavam-me sempre se o último discurso do Gungunhana, aquilo, ele disse mesmo aquilo. Eu disse, não, mas olha, portanto, é o lado fantasioso que às vezes a história empresta, que de certo modo há disso. Agora, saltando etapas, por vezes vocês perguntam-nos, para nós que nascemos na literatura nos primeiros anos da independência, nós que assistimos, digamos, a passagem de um país, digamos, de uma governação centralizada até este neoliberalismo, esta dilapidação do património público que a gente assiste hoje, como é que nós, na literatura, fomos durante os primeiros anos, quer dizer, como é que enfrentamos a realidade, quer dizer, a realidade histórica. De certo modo, isso, nos anos 80, se deveu muito, mas muito mesmo, ao grande poeta que foi José Crafarinha. Eu digo porque, depois de 75, houve temas, de certo modo, tabus. Porque, dos meus 17, 18 anos, eu tive uma primeira imagem dos guerrilheiros que vinham da mata. E eu disse, mas essa gente não namora, nunca vai ao bar, não faz nada, porque foi um período, de certo modo, trágico, porque foi um período em que proibiram os prostíbulos todos, proibiram os cabarés, prenderam as prostitutas e, inclusive, proibiram que existisse a minissaia. Disse, mas esses são piores até que os monges, não é? Mas numa segunda, eu era novo, mas numa segunda etapa, pensei que também não. É outra imagem que eu tive também da realidade, que foram os campos de reeducação, que é a despersonalização da pessoa, que as pessoas perderam a sua própria identidade, e eu assisti a esses horrores. Eu disse que não, isso então é o outro extremo, e assisti àquilo que foi o que nós chamamos de Xambó, que era a lei da chicotada, não é? Ser aplicada publicamente e durante o dia a pessoas inocentes, etc. Mas essa foi a nossa realidade. Podíamos descrever isto? Sim e não, porque havia temas tabus. Um dos grandes temas tabus foi a luta de libertação. Quer dizer, a luta de libertação, de certo modo, era uma zona proibida e ficou para aqueles que fizeram a poesia de combate, e a minha geração deslocou-se dessa poesia, de certo modo, panfletária, e foi com a criação da charrua que nós avançamos. Mas o que nos fez realmente assumirmos como escritor e a dizermos que um escritor não deve transigir, um escritor, aquilo que ele escreve deve vir, como dizia uma grande poeta, não é? Deve sair inteiro, e deve ser nada de haver transigências desta e daquela ordem, e isso nós aprendemos do nosso mestre, do poeta nacional, que em 1984, precisamente no ano de George Orwell, 1984, que ele, no Messal, que já foi aqui descrito, que nós tínhamos no jardim, num dos jardins de Maputo, onde cada um de nós levava os seus poemas, declamava. Ouvimos
o grande poema, que foi As Tangerinas de Inhambane. Eu pedia ao Mbate, por favor, que me leia. É longo, só. Página 99. Serão palmas individuosas todas as palmas que palmeiam os discursos dos chefes? Não são alaivosos certos panegíricos excessivos de vivas? Escutemos atentos os gritos vociferados nos comícios. E nas bichas, são ou não são bizarros sigilosos sussurros? Em suas epopeias de humildade, deixem intactos os sonhadores. Sabotagem é de promover um verdadeiro poeta em funcionário. Não bastam nos gabinetes incompetentes? Ainda mais alcatifas e ares condicionados? Aos dirigentes máximos, poupeus ardilosos organigramas. Como são hábeis os relatórios das empresas estatizadas, prosperamente deficitárias ou por causa das secas, ou porque veio no jornal que choveu demais, ou por causa do sol, ou porque falta no trator um parafuso. Ou talvez porque a polícia de trânsito não multou o Vasco da Gama, infringindo os códigos na rota das especiarias de Calculute. Isto em pleno ano de 1984, em que José Craveirinha representava, digamos, aquele poeta que sonhou com um país que ainda não existia, e deu-nos a grande força de dizer que não, a literatura nunca deve transigir, nós devemos ser sinceros, nunca devemos praticar concessões, porque aqueles que o fizerem deverão procurar outra tarefa. Daí que eu diga, para finalizar, que nesta coisa de literatura e história, eu pergunto muitas vezes, só partindo deste poema, será que daqui a 100 anos, estes detalhes que nós vivemos, não é? Os historiadores da manhã poderão retratar? Acho que não. É a literatura que cabe colher estes momentos e trazê-los ao público e torná-los como é que eu vou dizer? 5 minutos? Ainda tenho 5 minutos. Portanto, muito obrigado. Eu a correr. Tá bem? E então, e foi, pronto, já agora que foi isso que, de certo modo, nos levou a afastar-nos muito da chamada poesia de combate, mas também, devo dizer, tivemos crítica, não é? A crítica literária em Moçambique, provavelmente nos países de língua portuguesa, Moçambique tenha sido um país que produziu, digamos, críticos que hoje, de certo modo, estão muito acomodados, mas que tiveram um grande papel. Hoje há muita produção, há pouca crítica, mas pedem que realmente os investigadores, muitos estão aqui presentes, acho que vão falar, saiam à rua e escrevam digam alguma coisa sobre o que se escreve, mas o que nos temos falta, na verdade, é daqueles que escrevem para jornais, fazem aquela crítica, como os artistas plásticos. A Sónia poderá falar também amanhã sobre essa variante. Tiveram com um senhor chamado Júlio Navarro, não é? Que semanalmente tecia considerações sobre, porque os nossos académicos tornaram-se também grandes académicos, já não escrevem para jornais, circulam, digamos, em grandes simpósios e muitas das vezes os seus trabalhos não chegam à base, mas também não é a tarefa deles, porque precisamos da outra vertente. E, infelizmente, ele vai encerrar este nosso simpósio. É o Marcelo Panguana, que de vez em quando tem feito esse trabalho de escrever sobre os outros. Só que
ele muitas das vezes dorme sobressaltado porque não sabe o que lhe pode acontecer amanhã, porque há colegas que muitas das vezes vão invitivá-lo. Mas pronto, só para dizer que estes são os nossos 50 anos. Resumidamente, é isto e muito obrigado.